E aí pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Extreme Tips. Venho trazer para vocês os jogos para esta sexta-feira, dia 17/2. Selecionamos para vocês aqui 11 jogos para este dia. Mas desde já peço a você que não é inscrito no canal, se inscreve aí também, já ativa o sininho e senta o dedo no like para que a gente esteja aí crescendo. Nosso vídeo também chegue a outras pessoas no YouTube, tá? Vou deixar também o link na descrição de uma banca, tá? Com R$1 você faz seus jogos nela, você ganhou, faça aqui via Pix, é o mais rápido do mercado. E também vou deixar o link do nosso Instagram, link do nosso Telegram, tá? Eu consegui recuperar minha conta lá na Bet365, ela tinha bloqueado minha conta, não sei o que aconteceu, né? Por isso que eu não enviei hoje um bilhetinho lá no Telegram. Mas entra lá no grupo do Telegram, pessoal, ele é totalmente gratuito, tá? Eu vou deixar lá para vocês amanhã um bilhetinho gratuito lá para vocês lá do nosso Telegram, beleza, rapaziada? Antes de ir para os jogos aqui desta sexta-feira, vamos para os resultados, né, desta quinta-feira, né? Uma quinta-feira que faltou um jogo para bater nosso bilhete somente do canal aqui, infelizmente, né? Foi um dia muito difícil, alguns times trollaram geral aí, né? Principalmente aqui os times da Liga Europa, né? Vamos aqui por resultados. O jogo aqui do Goa, acima de 1,5 deixamos para vocês. E eu falei, pessoal, que quem quisesse entrar nesse ambos marca aqui seria uma boa, tá? Ambos marca nesse jogo aqui, eu falei para vocês que ia sair e saiu, né? Foi 2-1 pro Xandain, bateu ambos marca, 2,5, 1,5, foi top, né? Deixamos para vocês caso empate no jogo do Barcelona, bateu também 2-2, né? Aí aqui começou, né, a zica, né? O Karabakh ficou no 1-0, né? O cara errou um pênalti aqui. O Shea da Eve, né, errou o pênalti, poderia ter batido nosso e-mail, né, infelizmente. Aí aqui o Trabzonspor ganhou de 1-0, teve um gol anulado, né, infelizmente, teve um gol anulado, tirou nosso green aqui, né. Então, duas zica aqui, o cara errou o pênalti, e aqui o juiz anulou, né, o gol, tirou o nosso green. Aí aqui a Juventus, né, vacilou. Tava assistindo esse jogo aqui, o jogo de dar sono. A Juventus tava jogando sem vontade, né, nessa partida aqui, pegando pressão do Nantes direto. O Leverkusen foi top esse jogo, acima de 1,5, um dos poucos jogos que honraram, né, aí com o dia dos times de ponta. Aí veio aqui o Sport, né, que teve um gol anulado também logo no começo do segundo tempo, e no finalzinho que veio empatar, quase da zebra nesse jogo aqui, quase o Midland vence, né? O Sport quase perde. A Lazio venceu por 1-0, mesmo com a menos, conseguiu vencer, né? Então não tivemos um dia bom hoje. Quando a gente tem um dia bom, a gente mostra para vocês, e quando a gente tem um dia ruim também, a gente mostra para vocês com toda a transparência, tá, gente? Então, mas só faltou, mesmo com o dia não ter sido bom, a gente só faltou o jogo do Sport pra gente bater nosso bilhete. Só faltou esse jogo aqui. Infelizmente esse golzinho anulado aqui pesou muito, né? Tirou o nosso green, né? Infelizmente acontece. Mas no ao vivo tivemos um dia excelente. No ao vivo deu pra forrar, odd 2,50, odd 2,30, 1,80. No ao vivo foi melhor do que no pré-live, né? Então esses jogos aqui da Liga da Conferência vai ficar melhor para ir em gols já na próxima rodada, né, de volta. Geralmente na primeira é mais difícil. Vamos agora para os jogos daqui da sexta-feira, né, que seja um dia melhor do que foi essa quinta. A quarta-feira também a Champions League foi jogos under também, assim como foi hoje da conferência. Geralmente é assim, jogo de Copa é complicado, né? E vamos para os jogos agora do Arabião na massa, né? O Al-Nassr de Cristiano e Ronaldo aqui, e Al-Tawon, né? O melhor mandante contra o melhor visitante, né? O Al-Nassr que vem aqui de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Nos últimos 5 jogos, 3 foi acima de 1,5. E o Al-Tawon aqui também venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, 3 foi acima de 1,5. Tá? Nos últimos confrontos entre eles, o Al-Nassr venceu 3, né? Tanto fora quanto dentro de casa. Geralmente são jogos para poucos gols. O Al-Nassr aqui jogando em casa, ele venceu a maioria dos seus jogos, perdeu apenas 2, né? E jogando fora de casa, o Al-Tawon, um time que também vem fazendo bons jogos, tá? Mas o Cristiano Ronaldo vai jogar aqui, eu creio que ele vai cravar nesse jogo. O Al-Nassr, o segundo melhor jogando em casa, e vai enfrentar o segundo melhor jogando fora, tá? Então eu creio que vai ser um jogo muito duro, mas acredito muito nessa vitória do Al-Nassr, beleza, rapaziada? Tá? Então deixa aqui pra vocês, casa vence nos últimos confrontos aqui na casa do Al-Nassr. Ele venceu aqui simplesmente 4, né? Os 3 últimos que eles se enfrentaram. E tem um Talisca, o Cristiano Ronaldo, eu creio que vai cravar. Quem quiser botar o Cristiano Ronaldo para marcar,
E acredito muito que ele vai fazer gol nesse jogo, tá? E o Talisca, se jogar também, eu creio que ele pode cravar. E placar exato de 2-0 para o Al Nassr. Vamos para Braunschweig e Kiel, né? Pela Bundesliga 2, às 13h30. O Braunschweig vem de 3 vitórias e 2 derrotas nos últimos 5 jogos. Todos foram acima de 1,5 gol. E o Kiel aqui vem de 4 derrotas e 1 vitória nos últimos 5 jogos. Todos foram ambos marca, todos foram 1,5 gol. Tá? E se enfrentaram 5 vezes nesses jogos. 3 foi acima de 1,5, tá? Eu deixo para vocês aqui o acima de 1,5, tá? O Kiel é o time que faz muito escanteio, é muito bom para jogar escanteio os jogos do Kiel, né? E aqui ele, se vencer, ele dá um salto na tabela. E o Braunschweig aqui, ó, ele tá beirando a zona de rebaixamento, tá? Então é um jogo que interessa as duas equipes, principalmente o time da casa. Então acredito muito, podemos ver 2 gols nesse jogo e placar exato de 2-1 para o time do Kiel. Vamos para Paderborn agora e Kaiserslautern, né? O Paderborn que vem aqui de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota nos últimos 5 jogos. 4 foi acima de 1,5 gol, melhor dizendo. E o Kaiserslautern aqui vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. 4 foi acima de 1,5 gol. Se enfrentaram 5 vezes, né, nesses jogos aqui. 4 foi acima de 1,5 gol, tá? E aqui jogando em casa, o Paderborn tem um histórico ruim contra o Kaiserslautern, né? Então eu acredito muito que vai ser um jogo para gols, tá? Por mais que o Paderborn é o time que menos sofre gols aqui na Bundesliga 2, é o time que tem menos gols sofridos, tá? Mas acredito muito que vai ser um jogo para gols, tá? Então deixa aqui o acima de 1,5 gol, tá? O Paderborn, se vencer, assume aqui o 3º lugar. E o Kaiserslautern também, né? Se vencer, então um confronto direto. Acredito até um ambos marca pinta nesse jogo e placar exato. Eu deixo aqui para vocês de 2-1 para o time do Paderborn. Tá, pessoal? Se a minha voz estiver um pouco ruim é porque eu tô muito gripado, tá, gente? Então eu espero que esteja saindo bem nítido aí no vídeo. Vamos para Cocarneal agora em Batisburgo, pela Nacional aqui da França, né, às 14h30. Cocarneal que vem aqui de 4 derrotas e 1 empate. E Batisburgo vem de 2 vitórias e 3 derrotas, né? Se enfrentaram 5 vezes. O Cocarneal venceu a última por 4-2, né? E venceu as últimas 4 que eles se enfrentaram, tanto dentro quanto fora de casa. É um time que geralmente faz bons jogos dentro de casa, não vem no bom momento, mas acredito que não perde esse jogo. Vai pegar um time que não vence há muito tempo fora de casa, venceu apenas uma das 20 que disputou, tá? E o Cocarneal, se vencer, o que chama atenção é que ele vai a 33 pontos, tá? Ele encosta no pelotão de frente e fez 15 gols e sofreu apenas 9. Já o time visitante é o pior visitante, fez só 5 gols em 9 jogos. Então acredito que essa vitória do Cocarneal, por mais que não esteja vencendo há 5 jogos, eu creio que pode ser um jogo para ele voltar aí a vencer, tá? Então deixa aqui, casa vence, placar exato de 2-0 para o time do Cocarneal. Vamos para John Z e Demostra às 15 horas da tarde agora pela Holanda, né? O John Z que vem aqui de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate nos últimos 5 jogos, todos foram acima de 1,5 gol. E aqui o time do Den Bosch aqui venceu 2, né? Empatou 1 e perdeu 2 nos últimos 5 jogos. 4 foi acima de 1,5 gol. Se enfrentaram aqui 5 vezes nesses jogos, todos foram acima de 1,5 gol. Ambos marcam, vem 4 oportunidades. Tá aí na classificação. O John Z precisa dessa vitória, porque tem o Telstar, tem o Roda, todo mundo aqui tá colado nele, o Breda, né? Então ele precisa muito vencer esse jogo. Tem 40 gols em 24 jogos, é uma média absurda, e também sofre muitos gols, né? E o Den Bosch, se vencer, vai aí dar um salto na tabela, né? E tem uma média também boa de gols, tanto sofridos quanto feitos. Então deixa aqui 1,5 para vocês. Quem quiser entrar nesse ambos marca também seria uma boa, tá? O ambos marca, geralmente o Den Bosch é o time que faz gol e leva gol, e o John Z vem sofrendo gols com frequência. E eu deixo aqui para vocês 1,5 e placar exato de 2-1 para o John Z. Mais um jogo da Holanda às 15 horas, Oz e Eindhoven, né? O Oz que vem de 4 derrotas e 1 vitória. Nos últimos 5 jogos, todos foram acima de 2,5, tá? Geralmente é uma média muito grande para gols, os jogos do Oz. E o Eindhoven vem de 3 derrotas e 2 vitórias, né? Desses jogos, 3 foi acima de 1,5 gol. Se enfrentaram 5 vezes. Os últimos 3 foi ambos marca e 1,5, tá? Eu deixo aqui 1,5. Também prefiro em gols a Holanda, segunda divisão. É meio complicado para a gente ir resultado, tá? E nos últimos 4 jogos do Oz, todos saíram gols, assim como o do Eindhoven também. O Eindhoven, se vencer, ele assume aqui a 4ª posição
Ele costa aqui no Almere, né? E já o Ois precisa vencer para sair da parte de baixo, por mais que não seja rebaixado. Mas fica feio, né? O time na parte de baixo jogando em casa ainda. Então eu acredito que ele vai sair pro jogo. Então deixa aqui 1,5, placar exato de 2-1 para o Eindhoven. E mais um jogo agora, vamos para a Holanda, primeira divisão. Augsburg e Hoffenheim, que é o rei do ambos marca, né? O Augsburg que vem aqui de 2 vitórias e 3 derrotas nos últimos 5 jogos dele aqui. Somente 3 foi acima de 2,5, né? E o Leverkusen, aqui o Hoffenheim venceu 4, né, empatou 1 nos últimos 5 jogos, foi ambos marcam em todos, 2,5 foi em todos. Então é um time que está se lançando para ataque, querendo, com medo de ser rebaixado, né? E quando se lança toma gols, né? Como você vê aqui nos últimos 5, 4 foi acima de 2,5, tá? E eu deixo aqui para vocês o acima de 1,5 também, tá? Os dois aqui estão brigando para não cair. O Hoffenheim fez 29, sofreu 39, né? Então, dois times que geralmente faz muitos gols, né? Então, acredito muito que podemos ver no mínimo 2 gols. Por mais que venha aqui o Augsburg nos últimos 3 jogos seguidos aqui somente ganhando de 1-0, eu acredito que podemos ver no mínimo 2 gols nessa partida, tá? E placar exato eu deixo aqui para vocês de 1-1, beleza? Prosseguindo às 15h45, Sassuolo e Napoli, né? Napoli líder disparada do italiano, né? A Sassuolo que vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Nos últimos 5 jogos, 4 foi acima de 1,5. E Napoli 4 venceu aqui, perdeu 1, né, na Copa, e todos foi 1,5. Se enfrentaram 5 vezes, Napoli venceu os últimos 2, 6-1, 4-0. Tá? Então acredito que vai ser um jogo para gols, tá? Eu queria muito entrar numa dupla chance na Napoli, mas acredito que a Napoli possa até dar um trabalhinho aqui nesse jogo, né, e sofrer gols, né, porque pode até poupar alguns jogadores, né, pela Champions League, né, mas acredito que podemos ver 2 gols nessa partida tranquilamente, tá, gente? São 2 times muito over, então deixa aqui 1,5, placar exato, eu deixo aqui para vocês de 3-1 para Napoli. Vamos para Girona e Almeria agora, o Girona que vem de 2 vitórias e 3 empates. E o Almeria vem de 2 derrotas, 1 vitória e 2 empates, tá? Se enfrentaram 5 vezes, o Girona venceu 2, o Almeria venceu 2. Mas jogando em casa, o Girona é um time que geralmente faz bons jogos, tem apenas 5 derrotas, né? E o Almeria é um time que não faz bons jogos, ó. Ele empata muito, perde muito e faz muito tempo que não vence o jogo fora de casa, tá? E o Girona tá aqui na 11ª posição, se vencer vai a 27 pontos. E o Almeria, se vencer, vai a 25. Tá, mas o que me chama a atenção é que o Girona é o 7º melhor jogando em casa e vai enfrentar o Almeria, que é o 2º pior visitante, tá? Então eu deixei aqui uma dupla chance no Girona, tá? Caso ao empate, placar exato de 2-0 para o time do Girona. Às 20h30 da noite vamos para o Bolívia, né? The Strongest Bolívar, clássico boliviano, né? O The Strongest vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Nos últimos 5 jogos, todos foram acima de 2,5. Ambos marcas vêm todos também. E o Bolívar venceu aqui 4, perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, todos foram acima de 2,5. Se enfrentaram 5 vezes, os últimos 3 foi acima de 2,5. E eu deixo aqui 1,5 para vocês. É uma briga que vale a liderança. Por mais que seja o começo do campeonato aí, eu creio que os dois times vão querer fazer bonito logo no início. E eu deixo aqui para vocês o acima de 1,5, placar exato. Eu não vou arriscar nesse jogo. Vamos para Alajuelense e Grécia agora. A Alajuelense que vem de 3 vitórias e 2 empates. E o Grécia que vem de 1 vitória apenas, 2 derrotas e 2 empates. Se enfrentaram 5 vezes. A Alajuelense venceu o último por 5-0, né? Então eu acredito muito que é um jogo pro Alajuelense vencer. É um time que tem apenas 2 derrotas jogando em casa, venceu a maioria dos seus jogos. E o Grécia não vence geralmente a maioria dos seus jogos, né? E todo confronto direto aqui contra o Alajuelense, ele perdeu todos de goleada, a maioria, né? Então deixa aqui casa vence e placar exato de 3-0 para o time da casa, beleza? Então esses são nossos jogos para esta sexta-feira, que nós possamos ter um dia muito bom, viu, rapaziada? Final de semana chegando, a gente vai ter o total controle possível aí dos jogos, que vai ter Champions League de novo, tá? Então acredito muito que a gente não pode arriscar tanto, né, em alguns jogos. Então a gente vai na maior cautela possível para esse final de semana, beleza, rapaziada? Tamo junto e até a próxima.